Vamos ler? Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, o texto diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Esse texto é maravilhoso, ele é maravilhoso para a gente. Você, em algum momento da vida, já teve a convicção sobre alguma coisa, sobre alguma ideia ou algum sentimento no seu coração, e depois de um tempo, essa convicção mudou completamente? Ou você já teve alguma coisa que você considerava muito valiosa para você, em algum momento da vida, mas depois de um tempo, essa coisa já não tinha mais valor nenhum para você? Eu fiquei tentando pensar nesses questionamentos, e eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha vida quando eu era mais jovem. Eu tinha uma convicção muito grande de que eu queria fazer medicina, num determinado momento da minha vida. Eu não sei porquê, mas durante toda a minha adolescência, eu ouvi de pessoas próximas a mim que a medicina ia me dar uma carreira excelente, e era a medicina que me daria uma vida confortável e boa, e era na medicina que eu ia ter um bom salário e eu ia poder sustentar de uma forma muito boa, digna e maravilhosa a minha família. E eu, durante muito tempo, fiquei com essa convicção no meu coração. E foi tão forte que eu cheguei a fazer vestibular para medicina. Mas é muito doido isso, porque depois de um tempo isso mudou completamente, assim. Não era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa que eu tinha prazer, não era uma parada que estava aqui dentro, como tem aí dentro do coração de algumas pessoas. Eu vejo a Nath, eu vejo outros médicos aqui no nosso meio, a Pan, outros médicos que a gente tem aqui como amigos nossos, até da igreja mesmo. Você vê que a pessoa tem uma vocação para isso, e não era a minha vocação. Hoje, se você conversar comigo, eu vou te convencer que, cara, medicina não tem nada a ver mesmo assim comigo. E, enfim, se você também não sentiu isso no seu coração, você deve saber do que eu estou falando. Se eu ver um machucado, uma parada aberta, eu já fico doido já. Eu já não consigo ver. Eu não tenho esse problema em ver sangue, sabe? Que algumas pessoas têm, eu vi sangue e tal, não consigo ver sangue. Mas assim, se eu ver uma parada esquisita, sabe? Uma ferida aberta, ou uma fratura, assim, um osso para fora, cara, eu fico horrorizado com essas paradas. Era uma convicção que eu tinha e eu mudei completamente. O apóstolo Paulo, ele, no determinado momento da vida, ele teve uma mudança muito forte mesmo, assim, de convicção no seu coração. E esse trecho que a gente leu, ele está descrevendo exatamente isso. A mudança que aconteceu na vida dele, que foi muito forte, foi muito grande por ele ter conhecido a Cristo. Aqui nesse momento, nesse trecho que a gente leu, Paulo está combatendo vários ensinos enganosos a respeito da tradição judaica, a respeito daquela religiosidade no meio daquela igreja ali em Filipos, no meio dos filipenses. E aí, enquanto ele está exortando os filipenses a permanecerem firmes no Evangelho, ele vai falar um pouco sobre o seu passado. Ele vai descrever o que ele considerava que era muito valioso na sua vida antes de conhecer Jesus, e o que essas coisas que para ele antes eram muito valiosas se tornaram depois dele ter conhecido Jesus. Nos versos anteriores, nos versos 4, 5 e 6, ele mesmo vai escrever, se você ainda está com sua Bíblia aberta, acompanha comigo, verso 4 desse capítulo 3, ele diz o seguinte: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. No passado, antes da conversão de Paulo, ele foi um cara muito honrado pelos judeus, ele foi um cara muito importante, totalmente reconhecido, conceituado, um profundo conhecedor da lei e das tradições judaicas. E ele se orgulhava dessas coisas.
eram coisas que traziam orgulho para o seu coração. Qualquer judeu com essas características que o próprio Paulo cita aqui, se sentiria muito melhor do que outra pessoa. Mas depois dele ter conhecido Jesus, dele ter se convertido, dele ter percebido o grande valor que o Evangelho tem, ele vai dizer isso que a gente leu nos versos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está falando, eu era um cara que cumpria a lei, circuncidado segundo a tradição, eu nasci sem mistura nenhuma, da tribo de Benjamim, eu era um cara totalmente puro, no que diz respeito à tradição, eu não tinha nenhuma mistura com ninguém do povo gentio, eu cheguei até a perseguir cristãos que queriam se afastar da nossa religião, eu era um cara irrepreensível, mas eu conheci Jesus, eu conheci Jesus Cristo, e isso foi diferente de tudo que eu já vivi. Eu conheci alguém com poder de me humilhar, alguém com poder de mostrar quem eu era de fato. E a sua verdade foi tão impressionante que todo o resto ficou tão pequeno, perdeu completamente o valor. Sabe por que essa mudança na vida de Paulo foi tão grande assim? Porque a verdade de Cristo é tão poderosa, o Evangelho é tão forte, e a transformação que isso gera no coração de qualquer pessoa é tão forte e profunda que não dá para ser mais a mesma pessoa diante dessa verdade, diante do Evangelho. Quando nós ouvimos a verdade do Evangelho, ou a gente nega isso, ou a gente muda. A verdade do Evangelho é tão profunda e é tão forte e é tão maravilhosa que ou a gente precisa negar que ela é assim de fato, ou a gente necessariamente vai mudar. Quando a gente ouve Jesus, quando a gente ouve a respeito da cruz, quando a gente olha com os nossos próprios olhos para a cruz, a gente se depara com a verdade da vida de Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ou a gente nega isso, ou a gente vai mudar, ou os nossos valores vão mudar completamente, ou a gente precisa negar e dizer que isso não pode ser verdade, ou a gente vai ser completamente transformado. Ninguém fica indiferente diante da verdade que pode transformar qualquer coração, ninguém fica indiferente diante da maluquice da graça, diante do escândalo, como a gente canta aqui, da graça, da verdade de que eu e você só precisamos ter fé na obra de Jesus. O ateu, ele vai se sentir ofendido, ele precisa negar que isso seja real, não pode existir um Deus assim. O religioso, ele pensa que isso é fraco demais, como que ele pode não fazer nada para conseguir algo que é tão bom assim? Eu e você que cremos nessa verdade, apesar da gente ficar maravilhado, a gente crê nisso e toda a nossa vida é completamente transformada, mudada. Ou a gente nega a verdade do Evangelho, ou necessariamente a gente vai mudar. Não é à toa que Paulo vai escrever, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E a primeira lição que a gente precisa destacar com esse texto que a gente leu é que todas as coisas que são valiosas para a gente perdem completamente o valor quando comparadas a Cristo. Todas as coisas que são valiosas a mim e a você, quando a gente conhece a Cristo de verdade, elas perdem o valor que elas tinham antes para o nosso coração. Tudo que a gente considera valioso perde o valor do imensurável valor da salvação que Jesus traz. Nem reputação, nem nenhum bem ou patrimônio que você possa conquistar, nenhuma riqueza, nem a nossa própria vida, nada tem o mesmo valor do que Cristo dá para a gente de graça. O verso 7, Paulo vai escrever, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Jesus Cristo. O que o apóstolo está falando aqui, que era lucro para ele, eram as suas conquistas do passado, eram aquelas coisas que traziam para ele reconhecimento, fama, reputação diante das pessoas, popularidade. Como ele vai dizer nos versos 4 a 6 do capítulo 3, ele diz, olha, eu tenho razões suficientes para confiar na carne, para confiar nas tradições judaicas, na lei.
que antes eram valiosas para mim. Olha o currículo de Paulo, ele vai dizer: circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, um fariseu, um cara impecável, cumpria todas as coisas direitinho, o cara obedecia toda a lei, era um ex-perseguidor da igreja. Ele mesmo vai dizer: olha, eu era irrepreensível, um currículo invejável, totalmente conceituado entre os judeus que o conheciam. Era um cara totalmente culto, totalmente respeitado por sua trajetória, pelo seu conhecimento. E olha que ele aqui nem detalhou todo o conhecimento que ele tinha a respeito da filosofia grega, toda a sua argumentação filosófica, o quão culto esse cara era. Mas agora, diante do conhecimento de Jesus, diante do que Jesus pode fazer no seu coração e que ele fez de fato, tudo isso não tem mais valor para ele. Eu me lembro, pensando nisso aqui, do Marcos Mion, não sei se vocês acompanharam, ele foi contratado pela Globo, né? Inclusive acho que hoje foi a estreia dele no programa lá da Globo. O cara é gente boa, eu vi alguns programas da Fazenda com ele à frente, o cara, totalmente carismático, assim, e aí agora ele foi contratado pela Globo, e aí em todo o canto que ele vai, ele fala da alegria, da felicidade que ele tem. E aí eu vi uma entrevista dele falando com toda a família dele que há anos ele já pensa nisso, ele reza, enfim, para conseguir isso, para alcançar essa parada de poder ir para a Globo. A carreira dele chegou num patamar que era o que ele queria, que era o que ele sempre sonhava, que era o que ele sempre desejava. É inegável quando você vê o cara falando que ele está muito feliz, que ele está muito realizado com essa conquista. Pensa num cara assim, e de repente esse cara se converte de verdade. Ele entende quem Jesus é, o valor que Jesus tem para o seu coração, e de repente ele vai escrever uma carta ou ele manda um recado no WhatsApp para alguém: olha, lembra daquela alegria que eu senti quando eu fui contratado pela Globo? Isso agora não vale mais nada para mim, comparado com a alegria que eu sinto por conhecer Jesus, comparado com o valor que a salvação hoje me traz, com tudo o que eu tenho hoje com o meu Salvador. É isso que está acontecendo com a vida do apóstolo. Jesus é tão grandioso, a sua obra por cada um de nós, a sua redenção, a sua salvação, o perdão, a reconciliação da nossa vida com Deus, isso é tão excelente que nada nesse mundo se compara em termos de valor. A segunda coisa que a gente precisa destacar é como que a gente obtém isso. Por mais que eu e você já saibamos disso, isso é maravilhoso, e isso não pode perder o valor para cada um de nós, que é a segunda lição. O que a gente tem de mais valioso é dado para a gente de graça, mediante a fé. O que eu e você temos de maior valor em toda a nossa vida é dado para a gente de graça, e a gente só precisa de fé. Nos versos 8 e 9, Paulo vai escrever: eu considero essas coisas, que antes eram totalmente valiosas para mim, como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo aqui está dizendo que considera todas as coisas na sua vida, tudo que ele já tinha conquistado, tudo que antes era totalmente importante para ele, todo o status, todo o currículo dele, tudo que era realmente valioso para aquelas pessoas que estavam à volta dele, como um cocô agora, como esterco, é bosta. Eu preciso falar isso aqui porque é essa intensidade da palavra que ele usa mesmo, é esterco, diante do privilégio de ter Cristo na sua vida hoje e de ser encontrado na presença de Jesus. Cara, isso é forte pra caramba. E ele ainda vai dizer: olha, isso não foi conquistado por mim, isso não é conquistado pelos méritos, pelo seu currículo invejável, pela sua linhagem que era pura, ou pela sua obediência à lei. Era um cara que era irrepreensível. Isso foi dado a ele de graça, mediante a fé em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O que existe de mais valioso para ele é dado, e ele recebe mediante a fé. E isso vale para a minha vida e para a sua. E essa é uma das afirmações mais paradoxais e talvez irônicas em todo o Evangelho. Aquilo que eu e você temos de mais valioso é dado para a gente de graça. Isso só é possível porque a gente tem um Deus que ama a gente com um amor que é inexplicável.
Isso só é possível porque eu e você temos um Deus que ama a gente de uma forma inimaginável. Eu e você temos acesso à melhor vida que a gente poderia ter apenas pela fé em Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Jesus deu a sua própria vida por amor, Ele ressuscitou e Ele é totalmente capaz de salvar a gente de toda injustiça, Ele é totalmente capaz de salvar a gente de todo o pecado, de toda a ira de Deus, de toda a falha, de toda a perdição, de toda a transgressão. Por isso, eu e você hoje temos uma esperança que é sólida, uma esperança que é totalmente real e verdadeira. Jesus deu a própria vida, morreu numa cruz e ressuscitou. Eu e você podemos ter acesso a essa salvação pela fé que a gente tem nessa verdade. Jesus de fato um dia encarnou, Ele foi homem, Ele viveu entre nós. Isso foi há muito tempo atrás, mas eu e você cremos nessa verdade. Ele morreu e Ele ressuscitou. Várias pessoas viram isso com os próprios olhos, várias pessoas testemunharam, várias pessoas deram a própria vida por essa verdade, e hoje eu e você temos acesso a isso. Se eu e você apenas crermos nessa verdade, eu e você temos acesso a essa salvação, e é esse o maior tesouro que eu e você poderíamos ter em toda a nossa vida. O que existe de mais valioso para a gente é dado de graça, e a gente recebe mediante a fé. A salvação que eu e você temos é mais valiosa que qualquer dinheiro nesse mundo. A salvação que eu e você temos é mais valiosa que qualquer reputação que eu e você podemos ter nesse mundo. A salvação que a gente tem é mais valiosa que qualquer legado que a gente possa deixar. A salvação que eu e você temos é mais valiosa que qualquer reconhecimento humano. A salvação que a gente tem é mais valiosa que qualquer tesouro, que qualquer patrimônio que a gente possa acumular nessa vida. A salvação que a gente tem é mais valiosa que qualquer pessoa que a gente possa conhecer. É mais valiosa que qualquer conquista que a gente possa alcançar. Esses dias eu e a Lê, a gente viu lá em casa o filme do Steve Jobs. Não sei se você já viu. Conta a história dele, um pouco da trajetória dele, de como foi o início da Apple e todas essas coisas. Cara, ele foi um cara que conquistou tanta coisa. Ele mudou o mundo. Se você hoje tem um iPhone aí na sua mão, ou qualquer coisa da Apple, você já foi impactado pela vida desse cara aqui. E o filme vai mostrando um pouco da história dele. No momento do filme mostra ele falando com outro personagem, assim, o quanto ele era já visionário. Lá na década de 80, 90, final de 80, início de 90, ele se vira para um cara, a Apple ainda era uma empresa bem pequena, apesar de já ser, enfim, uma empresa já conhecida lá fora, e estava crescendo, mas ele queria aquela coisa de fazer algo que realmente transformasse a vida das pessoas e tal, e ele vira para um cara lá atrás e fala, um dia todo mundo vai ter um computador desse dentro da sua casa. E o cara olha para ele e ri, e fala, cara, impossível, esquece isso. Ele já tinha essa ideia, ele era muito visionário, mostra isso no filme, sim. Cara, o tempo passou e isso aconteceu. O cara realmente pensava nisso, eu vou trabalhar para que um dia todo mundo tenha um computador, para que isso seja tão essencial para as pessoas, para as empresas, que realmente todo mundo tenha um dentro da sua casa, ou tenha um pessoal, e isso aconteceu. Ele era um cara insuportável, o filme mostra isso, assim, como pessoa, era alguém intragável. Você olha e você fala assim, cara, não acredito que ele falou assim mesmo, com tal pessoa, que ele agiu dessa forma, mas ele era um cara totalmente fora da curva, em termos de visão, em termos de negócio. Todo mundo que trabalhava com ele reconhecia que ele era um gênio. O cara alcançou coisas que são realmente assim, inimagináveis. Hoje, quando você vai ver quanto que a Apple vale, em valor de mercado, ela vale mais que 2 trilhões de dólares. Isso é quase o PIB do nosso país, só para você ter uma ideia do quanto isso vale. Por que eu estou contando tudo isso para você? Ainda que você se torne um cara assim, que tenha esse impacto no mundo inteiro, ainda que você viva uma vida que deixe esse legado, que todas as pessoas depois reconheçam quão gênio você é, igual o Steve Jobs, que você se torne uma pessoa bilionária nesse mundo, enquanto você vive aqui nessa terra, isso não teria mais valor que a salvação que Jesus deu para mim e para você.
Ainda que você alcance coisas grandiosas nesse montante, que você crie uma empresa que valha mais de 2 trilhões de dólares, que você deixe um legado, que você tenha uma reputação, que o mundo inteiro saiba quão gênio você foi, quão maravilhoso você foi, que legado você deixou nesse mundo, isso não tem mais valor que a salvação que Jesus conquistou naquela cruz para mim e para você, porque isso é eternidade. E eu e você temos acesso a isso pela fé. Apenas pela fé. Apenas crendo que isso é real. Os salmos mostram para a gente de uma forma linda esse sentimento que eu estou tentando passar aqui nesse momento. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 16, verso 2, o salmista declarando: ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quando você lê o Salmo 63:3, o salmista falando: o Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Salmo 84:10, quando o salmista diz: melhor é um dia nos Teus átrios, melhor é um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. 1000 é quase 3 anos, imagina. É melhor um dia na presença do Senhor, de verdade, sentindo a alegria que Ele pode trazer, sentindo a satisfação que Ele pode trazer, do que 3 anos, em qualquer cenário que você possa imaginar na sua mente. E eu e você temos acesso a isso apenas pela fé em Jesus e na obra dele na cruz. O que a gente pode ter de mais valioso é dado para a gente de graça. Isso é maravilhoso demais. E a terceira lição desse texto é que é impossível conhecer a Cristo e permanecer indiferente. Nos versos 10 e 11, Paulo vai escrever: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora que ele conhece a Cristo, agora que a sua vida passa a ser vivida pela sua glória, pelo Evangelho, o que ele mais deseja é continuar conhecendo esse Jesus que o salvou, esse Jesus que transformou a sua vida, que mudou completamente o seu coração. O que Paulo agora mais deseja, ele já conhece Jesus, ele já foi transformado, o que ele quer agora é se aproximar cada vez mais, o que ele quer é ser cada vez mais parecido com esse Jesus, o que ele quer é participar cada vez mais da sua própria vida. Uma vez que Jesus vive, eu e você também podemos viver dessa forma. O nosso Salvador, ele está vivo, por isso todas essas coisas são possíveis para mim e para você, por isso a gente consegue hoje participar da vida de Jesus. Se Jesus tivesse morto e não tivesse ressuscitado, nada disso seria possível. E isso tudo acontece porque é impossível conhecer Jesus e ficar indiferente. Como a gente falou no início aqui, na nossa introdução, diante de Jesus e da sua verdade, ou a gente vai negar isso, ou a gente vai mudar completamente. Conhecer Jesus, crer na sua palavra, necessariamente vai trazer mudança na nossa vida toda. E aqui eu digo conhecer no sentido de entender o que Jesus significa, tudo o que Ele representa, tudo o que a obra dEle é capaz de fazer pela nossa vida, todos os benefícios da sua morte e da sua ressurreição, tudo o que isso proporciona para aqueles que creem no seu nome, para mim e para você. Conhecer aqui, que eu estou querendo dizer para a gente, é crer no que Jesus fez, no que Ele continua fazendo pela nossa vida, é fazer dEle o nosso Senhor, o nosso Deus. Quando Jesus passa a fazer parte da nossa vida, da nossa história, necessariamente a gente vai ser outra pessoa. Antes eu me gabava das minhas conquistas, do quão bom eu era, agora essas conquistas não valem mais nada. Assim como o que Paulo está descrevendo da sua própria vida. Antes eu queria ser o melhor, eu queria ser o cara mais reconhecido pelas minhas habilidades, pela minha inteligência. Agora isso não faz mais o menor sentido para mim. Porque Jesus é muito melhor para a minha vida, Ele é muito mais excelente. Eu quero que Ele cresça, eu quero que Ele apareça. Não importa mais a minha vida. Antes eu tinha uma reputação e a minha identidade era baseada nessa reputação. Eu queria ser reconhecido por essa pessoa, por aquilo que eu tinha conquistado, por aquilo que as pessoas achavam que eu era.
Agora a minha vida não faz mais o menor sentido sem Jesus. Antes eu valorizava as coisas que as pessoas valorizam. Antes eu valorizava a fama, antes eu valorizava o dinheiro, a popularidade, as coisas que eu podia conquistar. Mas eu conhecia Jesus. E agora eu vi que isso não tem mais o menor valor. É impossível conhecer Jesus e continuar indiferente. É impossível entender quem Jesus é. É impossível a gente reconhecer todas as coisas que Ele fez e a gente continuar da mesma forma. Porque a verdade do Evangelho não é só uma ideia bonita que alguém trouxe para a gente. A verdade do Evangelho não é só uma ideia moral mais elevada do que a moral do mundo. A ideia do Evangelho não é só um conceito diferente do que o mundo mostra para a gente. Não é só uma forma de enxergar a vida. A verdade do Evangelho é Jesus Cristo crucificado e ressurreto por amor a mim e a você. E essa verdade faz toda a diferença. Essa verdade é capaz de transformar completamente a nossa vida e o nosso coração. O próprio Deus encarnou. O próprio Deus, nesse mundo, deu a própria vida por mim e por você, morreu numa cruz e ressuscitou. E é essa verdade que o Evangelho ensina para cada um de nós. Essa verdade muda completamente qualquer vida e qualquer coração que crê nela. Não dá para ser o mesmo diante disso. É impossível a gente permanecer a mesma pessoa diante dessa verdade. O Evangelho tem poder para mudar completamente toda a nossa vida, porque ele aponta para Jesus e ele é o próprio Jesus. É impossível conhecer Jesus e permanecer indiferente. E diante disso eu queria trazer duas aplicações para a nossa vida, para a gente realmente trazer para o nosso coração tudo que a gente está ouvindo aqui essa noite. Em primeiro lugar, não troque Jesus por nada na sua vida. Isso seria biblicamente uma tolice. Não troque Jesus por nada na sua vida. Isso é uma tolice. A gente tem a tendência a se iludir com as coisas que o mundo oferece para a gente às vezes. Sábado passado a gente ouviu sobre isso aqui, sobre aquela síndrome de Shangri-La. A gente sempre tem uma falsa sensação, uma falsa noção de que existe alguma coisa melhor que eu ainda não conheço, mas eu quero chegar lá. Ou existe alguma ideia melhor ainda do que aquilo que eu já conheço, que eu já tenho revelado na palavra. Mas isso é uma ilusão, isso é uma tolice. Não existe lugar melhor do que a presença de Jesus. Não existe nenhum bar, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma riqueza, nenhuma carreira, nenhum reconhecimento, nada que você possa pensar, nada que você possa desejar nesse mundo caído, nada que a gente possa querer, nada que a gente possa ter vontade, com a nossa vontade distorcida pelo pecado, vai ser melhor do que a presença de Jesus. Não existe prazer melhor do que o prazer que Jesus gera. Nenhum sexo, nenhuma pulada de etapa no relacionamento, sabe? Quando você está namorando e aí você já quer viver como se estivesse casado. Nenhuma droga, nenhum tipo de entorpecente, nenhuma bebida, nada que possa surgir, nada que possa ser oferecido a você, nada disso vai trazer mais prazer que o prazer que a presença de Jesus traz. Esses dias eu estava conversando com ele também, do Whindersson Nunes. YouTuber, é o Whindersson Nunes, não é o nome dele? Por um momento eu achei que era um outro sobrenome, mas é o Whindersson Nunes. Cara, você vê quanta coisa que o cara já conquistou, o patamar que o cara chegou, quantos views ele consegue ter no YouTube, quantas coisas ele consegue comprar com todo o dinheiro que ele conquistou, com tudo isso que ele tem na mão dele, com toda a fama, com todo o reconhecimento, com todo o dinheiro, com toda a riqueza, o cara não consegue se livrar de uma depressão. E nada contra, em alguns momentos até mesmo um crente em Jesus pode ter depressão, mas a gente pode se tratar, a gente pode se curar, a gente pode conhecer um médico, a gente pode confiar em Jesus por uma cura verdadeira, e a cura vem e ela acontece, e aquilo foi só um momento na nossa vida, mas um cara desse nível, nessa reputação, por tanto tempo, parece que não encontrou o sentido da vida, mesmo tendo tudo o que um ser humano gostaria, desejaria.
Por que isso acontece? Porque as coisas desse mundo, elas não conseguem satisfazer a gente. As coisas do mundo, elas não conseguem dar para a gente aquilo que o nosso coração foi criado para receber, o amor de Deus. Nada que esse mundo tem pode dar para a gente o amor de um Deus que é santo, que é maravilhoso, que se importa com a nossa vida. E enquanto a gente não reconhecer essa verdade, a gente vai ficar indo atrás de coisas para tentar satisfazer, e a gente nunca vai sentir a alegria verdadeira que só Jesus pode trazer, só Jesus pode oferecer com a sua presença e com todos os benefícios que Ele mesmo dá para cada um de nós. Só em Jesus a gente é capaz de receber uma satisfação completa, totalmente perfeita e plena. Tudo que a gente busca fora de Jesus é uma ilusão, é uma atitude tola. Então a gente vai para a segunda aplicação. A gente precisa fazer de Jesus o nosso bem mais valioso. Faça de Jesus o seu bem mais valioso. Aprenda a encontrar o tesouro dos benefícios que Jesus dá para cada um de nós no nosso dia a dia. Você já deve ter ouvido a respeito da vida de Davi no Antigo Testamento. Você vai lembrar que quando Davi peca, ele comete adultério com Batseba, ele se arrepende depois, de verdade. Ele reconhece o que ele fez, ele reconhece o seu erro grave, e ele se coloca diante de Deus em arrependimento, e ele faz uma oração, e essa oração ficou registrada no Salmo 51. Num determinado trecho dessa oração, tem uma coisa que chama muito atenção quando ele pede para o Senhor. No Salmo 51, versos 11 e 12, ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Eu quero que você preste atenção nisso, nesse detalhe da sua oração, do seu arrependimento. O que mais entristece o coração daqueles que amam o Senhor de verdade, daqueles que têm desejo na presença de Deus, é a distância que a presença de Deus causa quando a gente peca. Uma das coisas que Davi mais sente falta, quando ele peca, quando ele cai em si e vê o que ele fez de tão grave diante de um Deus tão santo, ele sente falta da alegria da salvação. E o que ele mais intercede, mais clama a Deus é: Senhor, por favor, não tira de mim o seu Espírito. Se tem algo que traz tristeza de verdade para aqueles que amam a Jesus, é o sentimento de ausência da presença de Deus quando a gente cai. Muito mais do que a consequência, talvez, de eu sofrer alguma coisa física nesse mundo, ou de eu ir para o inferno em algum momento. Muito mais é aquele sentimento: Senhor, eu não quero ficar distante da sua presença, Senhor. Por favor, Deus, restaura aqui dentro a alegria da sua salvação, a alegria que só você pode gerar, que só você pode trazer. Isso acontece porque em Jesus a gente encontra o verdadeiro tesouro para as nossas vidas. Quando a gente entende o que Ele fez por nós, naquela cruz, o que Ele representa para a nossa história, o quanto Ele transformou a gente aqui por dentro, tirando todo o egoísmo que tinha aqui no meu coração, tirando toda a angústia pela falta de controle que eu tinha sobre o meu futuro. Quando a gente entende o que Jesus faz na nossa vida, quando Ele tira todo o medo diante das dificuldades da vida que eu vou enfrentando a cada momento, quando Ele tira toda a preocupação da doença que eu tenho ou da doença que eu possa ter no futuro, quando Ele tira toda a ansiedade que enchia o meu coração, essas coisas todas que Jesus traz. Quando eu entendo tudo isso, que outra coisa pode ser mais valiosa para mim? Que outra coisa pode ser mais valiosa do que a presença de Jesus, dando para a gente todas essas coisas de graça? Que dinheiro no mundo pode comprar essa salvação? Que dinheiro no mundo pode trazer essa paz, essa alegria verdadeira? Que dinheiro ou fama ou poder poderia conquistar a eternidade com o meu Deus? O problema é que a gente esquece dessas bênçãos, a gente esquece dessa graça em todo o tempo e de uma forma assustadora. A gente precisa sempre relembrar essas coisas, a gente precisa sempre
ficar atento para que Jesus continue sendo sempre o nosso maior tesouro. Faça de Jesus o seu maior bem em todo o tempo, enquanto a gente viver aqui. Eu queria concluir lembrando que a gente está nesse período de preparação para a nossa conferência. O tema é inabaláveis, baseado no texto de Efésios, capítulo 6, versos 12 e 13. Então a gente pensou em fazer um jejum durante todo esse tempo. A gente está fazendo um plano de leitura bíblica diária, que é específico. Se você reparar, você vai ver que são livros que estão sempre num contexto de dificuldade, que o autor estava escrevendo aquele livro ou aquela carta. Você vai reparar que estão as cartas de Paulo na prisão. Paulo está preso pelo Evangelho com essas cartas. O livro de Abacuque é um momento em que o profeta ouve algo que era desastroso, algo que era tenebroso sobre o juízo de Deus sobre o seu povo. As cartas de Pedro encorajando os cristãos em meio à perseguição. Isso foi proposital, porque a ideia dessa conferência, desse tema, é a gente de fato viver vidas inabaláveis, ainda que as coisas não estejam tão boas quanto a gente gostaria que estivessem. Ainda que tudo à nossa volta não esteja tão perfeito quanto a gente desejaria. Ainda que a gente esteja enfrentando dificuldades nesse mundo. Ainda que seja difícil pra caramba eu manter minha fé lá na minha faculdade com aquele professor meu ateu que tem tantos argumentos convincentes. Ainda que a gente enfrente lutas diárias, ainda que a gente passe por tentações que levem a gente a pecar, a gente vai viver vidas inabaláveis diante do nosso Deus, porque Ele é digno, Ele merece todo louvor, Ele merece a minha vida inteira. Eu e você somos chamados a viver diante desse Deus, vidas inabaláveis, que entendem que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne ou o sangue, as nossas lutas são espirituais. Nós somos chamados a viver vidas santas, que agradam a Deus em qualquer circunstância, porque entendem que tudo é para a glória dEle. Se você imaginar agora que Paulo escreveu esse trecho que a gente leu essa noite aqui, na prisão, ele está preso por causa do Evangelho, e ainda assim ele considerava muito mais importante que os seus irmãos lá em Filipos permanecessem firmes em Jesus do que qualquer outra coisa. Cara, isso é incrível demais, isso é forte demais, isso é profundo demais, na boa assim. Você está preso, e você não está nem aí se você está ali injustamente ou não, você está preocupado com seus irmãos cristãos. Olha, fiquem firmes, por favor, fiquem firmes. E ele vai falar da própria vida, ele vai falar, olha, antes eu considerava essas coisas lucro, agora para mim tudo é perda diante de Jesus. O que eu mais quero agora é viver para esse Deus, o que eu mais quero agora é viver para a glória desse Jesus, por esse Evangelho. Quando ele vai ensinar que o que era mais valioso para ele perde completamente o valor quando comparado a Cristo. Quando ele ensina para a gente que isso é obtido pela fé, quando ele ensina para a gente que ele queria então conhecer mais e mais esse Jesus e ser encontrado na sua presença, ele está numa prisão e ele está preocupado em que seus irmãos não troquem a verdade do Evangelho por nada. Que mudança de valor no seu coração, porque antes para ele o que era lucro era a sua reputação, era ser um judeu, circuncidado, irrepreensível diante da lei judaica. Que mudança. Eu e você estamos preparando o nosso coração para esses dias de conferência, e eu espero que você esteja de fato preparando o seu coração. A gente precisa ouvir essa direção do Espírito para a nossa própria vida. Então não troque Jesus por nada, faça de Jesus o seu bem mais precioso. É isso que a gente ouviu aqui essa noite. E aí eu queria encorajar você, se você ainda não está participando dessa leitura bíblica específica, participe. O seu líder de célula já tem todo o cronograma de leitura bíblica até o dia que vai começar a conferência. Se você não está jejuando, eu quero encorajar você a jejuar. Se una mesmo a gente, cara. A gente tem que fazer tudo isso unido, junto, em amor, para que nesses dias Deus fale profundamente o nosso coração. Vamos chegar aqui nesses dias com o coração preparado, quebrantado, querendo ouvir a voz de Deus, todas as coisas que Ele já tem preparado para cada um de nós. Então eu queria convidar você de fato a preparar o seu coração para esse tempo que a gente vai ter de conferência. E que Deus faça assim na nossa vida, no nosso meio, no nosso coração. Ore por esses dias mesmo, ore por esses dias de conferência para que Deus fale profundamente
com a geração oceânica, com a igreja oceânica como um todo, que realmente seja mais um marco no nosso meio, na nossa história. Vamos fazer assim? Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu amor que é estampado por cada um de nós. Obrigado porque a gente pode te buscar na sua palavra, Senhor. Obrigado porque a gente pode enxergar aqui um Deus que se importa, um Deus que é tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode ver na vida de um ser humano a transformação que a sua palavra pode causar, a transformação que o seu evangelho traz para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, que a gente de fato consiga viver como a sua palavra ensinou aqui agora para a gente, Senhor. O que antes era considerado lucro para a gente, Deus, o que antes tinha valor com relação aos parâmetros humanos, Deus, que realmente seja perda, se a gente comparar tudo isso com você, Jesus. Que a gente considere todas essas coisas, Senhor, sem nenhuma importância, sem nenhum valor, quando a gente comparar com a eternidade, quando a gente comparar com a salvação, quando a gente comparar com todos os benefícios que você traz para cada um de nós. Ajuda, Senhor, a gente a olhar cada vez mais para a eternidade, a olhar cada vez mais para tudo aquilo que a gente pode ter na sua presença, Senhor. Que isso seja realmente o nosso maior bem, que a gente queira isso todos os dias da nossa vida, Senhor. Quebranta o nosso coração, traz a gente para perto. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.